Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Êxodos 19, versículo 6. Bom, quero conversar aqui um pouquinho com vocês sobre o desejo de Deus, para você entender sobre o que isso reflete na nossa vida no dia a dia. Sabe, o desejo de Deus sempre foi levantar uma nação de sacerdotes. O desejo de Deus sempre foi com que todo o seu povo exercesse algo preciosíssimo, uma identidade preciosíssima, chamada sacerdócio. Nós vamos ler esse texto aqui. Êxodo 19:6, assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. É uma mensagem de Deus para a vida de Moisés, para ele passar para o povo. O povo tinha acabado de sair do Egito. O povo tinha chego exatamente neste momento no Monte Sinai. E Deus aproveita esse momento, está todo mundo ali reunido, esperando um direcionamento, esperando a manifestação mais uma vez daquele Deus que abriu o mar vermelho, daquele Deus que mandou as pragas para que esse povo fosse liberto das mãos de Faraó. O povo estava ali na expectativa, e aqui nós vemos que o próprio Deus está com a expectativa da sua manifestação. Moisés sobe até o monte. Deus fala: Moisés, você veio aqui, mas eu tenho um desejo. Meu desejo, Moisés, não é só falar através da sua vida. Meu desejo é que todo o povo fosse um povo, uma nação de sacerdotes. Este sempre foi o desejo de Deus. Mas no decorrer da história nós vamos ver que quando Deus se manifesta para todo mundo, o povo ficou com medo. No versículo 20, 18 e 19 diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram de medo, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e nós ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco, para que não morramos. Essa foi uma declaração muito forte. Deus estava falando com todo mundo, Deus se manifestou na presença de todo mundo, e o povo deu uma resposta para Deus. Sabe, preparando essa mensagem, foi muito ministrado, porque essa situação às vezes se repete no nosso dia a dia. Eu vou falar sobre isso. Mas o Senhor se manifesta e o povo fala assim: ah, Moisés, fala você com Deus. Ele não precisa falar conosco. Sabe, Moisés, se eu tenho uma pessoa que eu posso terceirizar, então eu fico aqui para trás, e Moisés, você faz o seu relacionamento com Deus. Essa foi a resposta do povo, mediante ao Deus que os livrou da mão do Faraó. Essa foi a resposta do povo, mediante ao Deus que fez o mar se abrir para que eles passassem. Sabe, o véu, na verdade, nós falamos que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Mas nós vemos aqui que esse véu, na verdade, não foi uma instituição de Deus para separar o homem dele. Na verdade, o véu foi uma construção do homem para se afastar de Deus. E é por isso que a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, tem tudo a ver com isso. Porque o véu que foi rasgado no sacrifício de Jesus estava se remetendo a essa fala do povo. Então o povo falou assim: Moisés, vamos pôr um véu aqui, você fala com Deus e a gente fica aqui para trás. Mas o véu se rasgando foi para romper essa declaração que nós mesmos fizemos.
Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe, este véu, ele foi construído na base do medo. Moisés, fala você com Deus, para que nós não morremos. Então Deus teve que mandar a maior expressão de amor, para que este medo que construiu o véu entre o homem e Deus fosse rompido. E aí nós vemos a declaração em 1 Pedro 2,9, sobre Jesus restaurando a nossa identidade, sobre Jesus dizendo para nós o porquê Ele teve de vir aqui, o porquê Ele teve de sofrer as nossas dores, carregar o nosso pecado, levar sobre si toda a doença, toda a enfermidade. Em 1 Pedro 2,9 vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, Jesus veio aqui, eu estou falando toda essa introdução para você entender que você foi resgatado por Jesus, não para se afastar da presença dEle, mas se achegar a Ele como um sacerdote do Deus Altíssimo. Você pode levantar sua mão um minuto? Você é um sacerdote de Deus. Deus te chamou para desenvolver um relacionamento com você. Deus te chamou para manifestar o seu poder através da sua vida. Você precisa entender isso. Na verdade, nós chamamos de o reino de Deus. Nós também podemos chamar sobre sermos um reino de sacerdote. O véu foi rasgado, aquilo que o homem construiu foi rompido. E hoje a presença dele toca a nossa vida, toca a nossa casa. Não mais restrito a um lugar específico, mas um sacerdote que carrega a presença do Senhor. Mas aqueles que vão se levantar carregando a presença, invadindo as escolas, universidades, as empresas, e vai levar a presença no meio do ambiente mais improvável, mas ali vai estar a manifestação da presença de Deus, porque você faz parte desse reino de sacerdote do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, pastor, eu entendi que eu sou um sacerdote, mas e agora? Então quero que você abra sua Bíblia em Levítico 6. Hoje é Bíblia, hein, gente? Hoje não, hoje essa manhã específica. Ó, o pastor já deu um tiro lá do lado lá. Tá com o penteado novo. Vamos lá, prepara sua Bíblia aí, Levítico 6. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a carne, e levantará a cinza. Fala comigo, levantará a cinza. Isso significa retirar a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar, depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial em um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Fala comigo, cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e ele queimará a gordura nas ofertas pacíficas, e o fogo arderá, mais uma vez, continuamente, sobre o altar, e não se apagará. O povo, mais uma vez, tinha acabado de ser liberto. O povo decidiu se afastar da presença de Deus e terceirizar o seu relacionamento através de um grupo específico de pessoas, chamado sacerdotes. E aqui Deus, em Levíticos, Ele está ensinando o povo, que saiu de um contexto cheio de outros deuses, cheio de idolatria,
Em Levíticos, Deus está ensinando o povo como adorar o verdadeiro Deus. Em Levíticos 6, ele está ensinando como esse sacerdote, como essa pessoa que o povo designou para se relacionar com Deus, como ele teria que se relacionar com o altar, com a presença. E aqui nós vemos 3 lições, 3 pontos específicos sobre a função do sacerdote. 3 características que você precisa entender e desenvolver para você exercer o seu sacerdócio baseado naquilo que Deus queria, não somente no hoje, mas há milhares de anos atrás. E você repetiu comigo algumas palavras. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Primeiro, vai dizer que o sacerdote, ele tinha que, cada manhã, fazer a manutenção do altar. Cada manhã, na verdade, está dizendo sobre todo dia. O sacerdote, ele tinha mais do que uma orientação sobre o que fazer. O sacerdote não tinha apenas, olha, você tem que fazer isso. O sacerdote tinha uma orientação sobre quando fazer. Sabe, às vezes nós sabemos o que tem que ser feito. Nós sabemos, poxa, como eu preciso me relacionar com Deus, eu não tenho que orar. Nós sabemos o que tem de ser feito. Mas Deus foi tão específico que Ele disse quando deveria ser feito. E é todo dia. A vida com Deus, ela não pode ser cultivada por momentos e períodos da nossa vida. Deus estava dando direcionamento para um povo que queria se relacionar com Ele. Mas dentro desse direcionamento, Ele fala, olha, sacerdote, você não tem que me adorar, você não tem que vir à minha presença, dia sim, dia não, quando você quiser, quando você acordar bem, quando você acordar com o seu melhor humor, aí você vem. Quando você ficar muito feliz, aí você vem. Na verdade, a orientação de Deus sobre os sacerdotes, é que a manutenção do altar deve ser feita todo dia. Sabe, existe uma palavra que nunca saiu do vocabulário de Deus, e essa palavra é continuidade. Continuidade sempre foi o desejo de Deus. Continuidade sempre foi uma palavra que permaneceu todas as vezes que Deus quis se manifestar sobre relacionamento. No Éden, a presença de Deus descia até o Éden, toda a viração do dia. Não era apenas, então Adão fez tudo certo, então eu desço. Existia uma continuidade nesse relacionamento, e era essa continuidade, Deus estava querendo manifestar, agora talvez de forma diferente, mas de forma contínua e precisa. Continuidade é o segredo, não só para manter a chama acesa, mas para essa chama se intensifique dentro de nós. Todo dia eu cumpro o meu propósito como sacerdote, e essa chama vai ganhando uma proporção na minha vida. Todo dia o sacerdote ia lá, fazia a manutenção, e essa chama conseguia ganhar cada vez mais proporção. Todo dia eu vou lá e mantenho o meu relacionamento com Deus, e essa chama vai ganhando proporção dentro de mim. Sabe, vai chegar um tempo que não é o altar mais que tem a chama, mas que é a chama que tomou todo o altar. Este é o desejo de Deus para a sua vida. Não que você mantenha um relacionamento raso ali, mas que você faça sua manutenção dia após dia, a ponto do Senhor dizer, esse servo, esse meu sacerdote, a minha chama tem todo o seu altar, a minha chama preenche toda a sua vida. Este é o desejo de Deus. Sabe que algo precioso é que o sacerdote levantava toda manhã para fazer a manutenção. Nós vamos ver que no decorrer da história, Deus começa a suprir aquele povo com o maná, mas Deus também não muda a sua ordem. Sacerdote, então você vem me adorar quando o maná estiver na mesa. Então, sacerdote, você levanta a fazer a sua obrigação, sua manutenção do relacionamento, quando você sair da tenda e ver que o maná está pronto. Na verdade não, o sacerdote não sabia que o maná estava na mesa,
mas ele sabia de algo, ele tinha que levantar e cumprir o propósito que ele tinha para a sua vida. Sabe, um erro nosso é cumprir o nosso propósito apenas quando o maná está servido para nós. O erro nosso é querer manter um relacionamento com Deus apenas quando a gente fala, o maná está aí, então está tudo bem, então eu vou lá e faço. O reino de sacerdote não tem a ver sobre está tudo bem ou não está tudo bem. Tem a ver em você entender quem você é e exercer a sua identidade todos os dias na presença do Senhor. O sacerdote não sabia se o maná estava pronto ou não, mas ele estava de pé para fazer a manutenção do altar. O sacerdote não sabia se estava tudo bem para aquele povo, mas ele estava lá cumprindo a sua obrigação, cumprindo o seu propósito, ao qual ele foi designado. Mas pastor, ele tinha de ir todo dia? Tinha, e isso também revela para nós o significado, uma sombra do amor de Deus que iria ser revelado depois de milhares de anos. Sabe, o desejo de Deus, eu falei sobre continuidade, mas é porque todo dia alguém tinha que chegar mais perto dele para fazer a manutenção. Todo dia alguém tinha que ir lá dar um cheiro na presença, fazer a manutenção do altar. Desde Levítico, o Senhor está revelando o desejo dele, o amor dele para o seu povo. Era todo dia na viração no Éden, agora é todo dia dentro do tabernáculo, é todo dia dentro do templo. E aí nós vemos Jesus vindo, agora é a presença andando entre nós. Jesus sobe aos céus, agora é a presença de Deus dentro de nós, mas o desejo de Deus é o mesmo, todo dia, meu irmão. Todo dia você precisa levantar. Talvez você vai se ajoelhar do lado da sua cama, talvez vai ser quando você vai estar dirigindo, talvez vai ser quando você vai estar tomando banho, não sei, mas todo dia você precisa dar um cheiro na presença do Senhor. Todo dia você precisa chegar a Ele e falar: Senhor, eu levantei, talvez o maná não está na minha mesa, mas eu estou aqui cumprindo o meu propósito, e eu sei que o Senhor vai providenciar, porque a sua parte o Senhor faz. Eu estou aqui para cumprir o meu propósito na sua presença. Então fala comigo mais uma vez, todo dia. Este é o desejo de Deus. Não existe fórmula, existe uma constância. Prepara o seu altar e eu tenho certeza que Deus vai responder com fogo. Segunda lição: o sacerdote ele tinha que chegar lá no altar todos os dias. Ele tinha algo a ser feito. Ele tinha que tirar as cinzas. Tirar as cinzas. Um erro muito comum é a gente pensar que essas cinzas às vezes se remete a pecado, às vezes se remete a impureza, e nós podemos aplicar esse texto a isso também. Mas as cinzas, na verdade, era o resquício daquilo que o fogo consumiu, porque tudo que você coloca no altar de Deus, o fogo consome. Ontem foi feito um sacrifício, o fogo de Deus desceu, consumiu, subiu com um aroma suave às suas narinas, e hoje restaram as cinzas. As cinzas é aquilo que sobrou do sacrifício passado. Sabe, tirar as cinzas era um mandamento para o sacerdote, era a maneira que Deus tinha de ensinar aquele povo, que não se mantenha a chama acesa, vivendo apenas sobre aquilo que foi passado. Não se mantenha a chama acesa hoje, mantendo apenas o que foi feito no passado. O povo precisava entender isso, por isso todos os dias o sacerdote tinha que ir lá, limpar as cinzas e colocar uma lenha nova. Sabe, muitos querem sustentar o fogo da presença hoje na sua vida, com um jejum, com a oração que foi feita no passado. Sabe, muitos querem sustentar a presença do Senhor na sua vida hoje, com o sacrifício que você fez há 3 anos atrás. Querem manter a sua chama acesa hoje, com a oração que você tirou há 3 semanas atrás. Sacerdote, que você ofereceu ao Senhor foi recebido.
Deus não despreza o que foi entregue. Tanto que o sacerdote que estava ali no altar, Deus foi muito específico com ele. Você vai pegar as cinzas, vai colocar sobre um lugar limpo. Ou seja, Deus não estava desvalorizando o que foi feito. Na verdade, Deus estava recebendo até mesmo as cinzas de uma forma cuidadosa e preciosa. Mas além de retirar as cinzas, para manter a chama acesa, era preciso uma nova lenha, um novo sacrifício. Era preciso uma entrega diária, algo novo sendo colocado sobre o altar. E você precisa entender isso. Sabe, você não precisa ficar preso às memórias de um encontro com Deus que você teve há 10 anos atrás. Tudo isso é precioso até para Deus, sim. Existe um valor do Senhor, até especificamente sobre as cinzas. Mas a sua maior experiência com Deus não é a sua história passada, mas é aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida hoje. É aquilo que o Senhor quer acender sobre o seu altar no hoje. Então talvez você tenha que analisar o seu altar novamente e verificar se ali você colocou uma lenha nova, ou se ali só resta cinzas daquilo que você entregou no passado. O que está no seu altar nessa hora? Sabe, existe um lugar específico para cinzas, mas agora é hora de abastecer o seu altar com um sacrifício novo. É hora de abastecer o seu altar com uma lenha nova. Sabe, prepare o seu melhor jejum novamente. Prepare o seu melhor tempo de oração, o seu melhor tempo de estudo da palavra. Coloque uma lenha nova sobre o altar e Ele vai responder. Retire as cinzas e coloque algo novo sobre o altar. E o terceiro ponto, a terceira característica disso, que nós lemos, é que esse fogo no altar, ele arderá continuamente. Existe um fogo, meu irmão, que não se apaga. Existe um fogo que está além do tempo. Existe um fogo que está além do que foi passado, do que agora. Uma declaração foi feita, e essa chama não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Esse fogo além do tempo, não importa quantos anos você tem de cristão, não importa quantos anos você tem de história da igreja, quantos anos você tem de história do momento que você aceitou Jesus, o fogo de Deus não tem validade para você. O fogo de Deus não tem validade se você está há 10, 20, 30 anos. O fogo de Deus se renova toda manhã na sua vida. O fogo de Deus vai se renovando. E deixa eu te falar, o fogo de amanhã vai ser muito maior do de hoje. O fogo do amanhã vai ser muito maior sobre tudo aquilo que você experimentou na sua vida. Este fogo está além do tempo. Um fogo além do tempo é um fogo geracional. Quando Deus acendeu aquele fogo, Ele não estava olhando apenas para aquela geração, porque senão o texto seria diferente. O fogo arderá enquanto essa geração estiver viva. O fogo arderá enquanto esse povo estiver vivo. Mas na verdade ele está falando sobre um fogo que vai além de uma geração. É um fogo que toca gerações e gerações de sacerdotes. Esse fogo de Deus precisa tocar a sua vida, precisa tocar a sua geração. Mas esse fogo também precisa tocar os próximos que virão. Esse fogo da sua vida precisa tocar os seus filhos, os seus netos. O próprio ato do sacerdote ir lá retirar as coisas passadas e colocar algo novo, também é uma ação profética, dizendo que esse fogo vai não só queimar sobre aquilo que se passou, mas vai queimar sobre os próximos que virão. Sabe, esse fogo foi aceso há milhares de anos atrás. E hoje ele continua queimando no seu coração, na sua vida. E você precisa manter essa chama acesa.
Hoje nós experimentamos um fogo que foi aceso e mantido sobre uma geração que se passou. Mas também nós vemos uma geração mais nova colocando lenha, para que essa chama continue queimando sobre o altar. Malaquias vai dizer que ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o dos filhos aos pais. Sabe, uma geração vem, faz a manutenção do fogo, outra geração vem, faz a manutenção do fogo. Você, seu filho, seus netos, essa chama precisa tocar as suas gerações. É muito egoísmo nosso querer manter algo somente para este tempo. É muito egoísmo nosso olhar somente para o agora e falar assim, vamos fazer o agora. É por isso que aqui nós constantemente viramos as mãos ali para a igreja da criança, profetizamos sobre uma nova geração. Por isso constantemente nossos filhos estão sendo ensinados no start. Por isso constantemente nossos filhos estão sendo instruídos. Uma chama está sendo fazendo a manutenção na vida deles também, no teens, nos jovens. Porque uma igreja que está preocupada com as gerações, entende que essa chama não precisa cessar no agora. Essa chama precisa queimar dia após dia. Gerações vêm, gerações vão, e essa chama continua queimando. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Você precisa deixar o fogo de Deus tocar a sua vida, a vida dos seus filhos, as pessoas à sua volta. Você precisa deixar esse fogo de Deus arder sobre a sua casa, sobre a sua família. Você precisa deixar essa chama da presença de Deus incendiar o seu coração, mas também incendiar a sua casa. E nós constantemente fazemos essa declaração. Vira as mãos para a sua casa. Talvez um familiar seu que não está aqui, ele também pode ser tocado por essa chama que está no seu coração. Ele também pode ser tocado por aquilo que o Senhor acendeu na sua vida, e nós cremos nisso. Mas sabe, sacerdote, você precisa cumprir o seu propósito. Você precisa cumprir, fazer a sua parte. Você precisa fazer aquilo que o Senhor sonha para a sua vida. Dar um cheiro na presença dEle, buscá-lo dia após dia. Não é uma fórmula, é uma constância na presença. Você precisa constantemente oferecer um sacrifício novo no altar. Você precisa constantemente falar, Senhor, eu estou dando o meu melhor hoje. Este é tudo que eu tenho hoje. Meu irmão, essa chama vai ganhar proporção na sua vida. Essa chama vai se intensificar no seu coração. Sabe, constantemente nós vemos ali falando, pastor, mas eu esfriei, meu irmão. Não, você não fez a manutenção do seu altar. Você precisa despertar para isso. Você precisa despertar para isso no encontro com Deus. Nós falamos isso. Você vai lá, você intensifica, tem um tempo intencional, arruma o seu altar, o Senhor vem com fogo sobre a sua vida, mas na segunda-feira vem, a terça-feira vem, e você precisa dar continuidade nisso. Você precisa levantar todos os dias e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui para dar uma resposta a isso. Sacerdote, você pode levantar a sua mão. Quero que você fale com o Espírito Santo nessa hora. Talvez você precisa fazer uma oração sincera a Ele. Fala, Senhor, eu não fiz a manutenção do meu altar. Senhor, às vezes eu negligenciei o meu papel, eu negligenciei o meu propósito, mas hoje eu estou aqui para arrumar aquilo que eu deixei de fazer. Eu estou aqui para reorganizar o meu altar e dizer, Senhor, intensifique a sua chama em nós, aumente o seu fogo em nós. Vamos lá, faça essa oração, Senhor. Espírito
Espírito Santo. Aumente o seu fogo em nós, Jesus. Altares essa manhã estão sendo organizados, mas a nossa certeza é que há uma resposta de fogo nessa manhã. Algo, e o Senhor ministrou muito a minha vida sobre isso. Sabe, no nosso contexto que nós vivemos, existem 4 elementos, e o fogo é um deles. A terra foi construída baseada em 4 elementos: terra, ar, água e fogo. E o Senhor organizou tudo isso. E hoje nós temos tudo, nós temos por conta da interação desses 4 elementos, que o Senhor organizou tudo certinho. E sabe, na vida do homem isso não é diferente. Existem, apresentam esses 4 elementos também na sua vida. Isso não é misticismo, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Deus pegou o homem do pó da terra e dele soprou, colocou o ar dentro. E nós sabemos que o corpo humano também é formado mais de 60% de H2O, água. Mas pastor, e o fogo? João Batista estava batizando as pessoas ali, e as pessoas começaram a se perguntar, e João Batista vai dizer: olha, eu os batizo com água, mas vem alguém após mim que não batiza somente com água. Ele vem e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu te falar, porque eu estou te falando isso, porque dentro de você, o Senhor já colocou o anseio para ter uma chama acesa na sua vida. Dentro de você, o Senhor colocou o ambiente certo para Ele queimar dentro de você, para esse fogo de Deus queimar na sua vida. E esse fogo não somos nós que acendemos, nós te instruímos, mas esse fogo quem vem é do céu, esse fogo quem acende é o Senhor. Então você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, aumente o seu fogo em mim, aumente o seu fogo em mim. Diga isso nessa manhã. Senhor, responde com